Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre o regulamento da Olimpíada Nacional de Ciências, né, do ano de 2022, tá? Então, aqui algumas informações da Olimpíada. A Olimpíada ela é um evento técnico-científico, né, que é organizado pela Universidade Federal do Piauí, né, UFPI, e também realizada pelo MCTI, né, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e fazendo parte do programa da ABQ, Associação Brasileira de Química, Departamento de História da Unicamp, Instituto Butantan, Sociedade Astronômica Brasileira, Sociedade Brasileira de Física, que são responsáveis pela execução dessa Olimpíada Nacional de Ciências. Tá? Os objetivos da ONC, eles são, primeiramente, despertar e estimular o interesse pelo estudo das ciências naturais, tá? Aproximar as instituições de ensino superior, os institutos de pesquisa e as sociedades científicas das instituições do ensino médio e do ensino fundamental, identificar estudantes talentosos e incentivar o ingresso desses estudantes nas áreas das ciências e tecnologias, né, em universidades, né, e nos setores produtivos, proporcionar desafios aos estudantes visando o aprimoramento de suas formações e contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, né, e promoção da inclusão social por meio da difusão do conhecimento. Os estudantes que são inscritos na ONC, eles devem informar os dados deles completos quando acessarem os sistemas da ONC, né, não somente para fins de cadastro, mas também para tornar esses estudantes elegíveis, né, para premiações, né? Então esses estudantes podem concorrer a bolsas de iniciação científica, júnior, né? Certificados também, né, que podem inclusive garantir o acesso a algumas universidades, né? Troféus, né, e viagens e outras premiações. Tá? A Olimpíada Nacional de Ciências ela é dividida em duas fases. Na primeira fase, online, o que acontece? Os alunos vão fazer essas provas aí por meio de dispositivos eletrônicos, como computadores, notebooks, tablets ou smartphones. E na segunda fase, o que se tem? Né? Você vai ter que essa segunda fase ela pode ocorrer de forma online ou presencial. Esse ano especificamente, ela deve ocorrer de forma online. Na primeira fase, né, existem, né, a disponibilização das provas, né, na página da ONC, né, e essa prova vai estar disponível durante 3 dias, do dia 18 de agosto até o dia 20 de agosto, né, e os estudantes podem realizar então essa prova durante esses 3 dias. O exame ele é ininterrupto, ou seja, não pode interromper, né, de modo algum depois que se inicia a prova, e durante 2 horas os estudantes deverá fazer essa prova. Então o prazo para poder fazer a prova é de 2 horas, tá bom? Se o estudante terminar o exame antes de 2 horas, ele tem que clicar na opção concluir o exame, tá? E aí ele vai mandar suas respostas automaticamente para a organização aí da ONC. Tá? Se porventura o celular descarregar, faltar energia, falha na internet, o que vai acontecer? Né? Não é possível continuar o exame e o sistema dará a prova como encerrada. Infelizmente, se tiver interrupção de internet, se faltar energia, fica complicado aí, né, essa situação. Então, na primeira fase, o que se tem? Né? O estudante inscrito ele vai fazer questões de astronomia, biologia, física, história e química, tá bom? No caso específico dos estudantes do Instituto Federal Fluminense Campus Itaperuna, tá? As provas da primeira fase vão ser nos níveis C, correspondente à primeira série do ensino médio, do nível D, correspondente à segunda série do nível médio, e no nível E, correspondente à terceira série do ensino médio, tá bom? As provas da primeira fase elas vão ter 20 questões, tá bom? São questões objetivas e vão ser respondidas de acordo com as instruções que vão estar especificadas no início do exame, tá bom? E aí a organização da Olimpíada Nacional de Ciências ela vai divulgar o número mínimo de acertos que o estudante deve ter para se classificar para a segunda fase da ONC, né, que será realizada, né, na data a ser divulgada, né, especificamente ali entre o dia 9 e 10 de setembro. Bom, na segunda fase, então o que acontece?
né? Os estudantes que participaram da primeira fase e que atingiram o número mínimo de acertos vão para a segunda fase. As provas da segunda fase, elas vão ser preferencialmente, né, aplicadas em formato online, então esse ano deve ser online, e essa prova desse ano, a segunda fase desse ano, está prevista para ser aplicada no dia 9 e no dia 10 de setembro, que é sábado, sexta e sábado, respectivamente, tá bom? As provas da segunda fase, elas vão estar envolvendo questões também de astronomia, de biologia, de física, de história e de química, tá certo? Beleza? E elas vão ser organizadas nos mesmos níveis, né? Nível C, D e E, para os estudantes do primeiro, do segundo e do terceiro anos do ensino médio do IF Itaperuna, como foi na primeira fase, tá bom? Então essa segunda fase, ela vai ser composta por uma parte teórica, né? Na ONC, eventualmente, pode ter parte experimental, mas não é o caso do que vai acontecer no ano de 2020, tá bom? Essa prova, elas vão ter duração de 2 horas, tá? E a parte teórica, ela terá 10 questões discursivas, né? Então são 10 questões discursivas na prova da segunda fase, de astronomia, biologia, física, história e química. Beleza? Então vamos lá. As respostas das questões da segunda fase, elas podem ser respondidas em qualquer folha, caderno, papel chamex, brochura, e elas devem ser escritas à caneta. Então escrever as respostas à caneta. E as folhas de respostas deverão ser fotografadas ou escaneadas pelo próprio candidato. E vai o quê? Isso ela vai fazer, escanear ou fotografar usando o aplicativo, o leitor do aplicativo onde ele vai estar acessando a prova, tá bom? Então é interessante aí fazer a prova, né? Com o smartphone, né, o tablet, e aí tirar a foto, escanear e enviar, tá? Para a classificação final dos estudantes da UNC, vão ser consideradas apenas as notas obtidas na segunda fase. Então a primeira fase não conta para esses fins. A premiação dos estudantes vai ser a nível nacional, né? Pode-se realizar cerimônias estaduais, dependendo dos critérios aí da coordenação estadual. A Olimpíada Nacional de Ciências, ela vai conceder medalhas até o limite percentual de 5% dos estudantes que participaram da segunda fase, divididas em categorias medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze, né? Aqueles estudantes que acertarem pelo menos 50% das questões da segunda fase vão receber menção honrosa, tá? Os certificados dos medalhistas e dos agraciados com a menção honrosa, eles vão estar disponíveis no site da ONC, né, certo? Eles não vão ser impressos, beleza? Então é isso aí, pessoal, tá? As informações sobre a Olimpíada Nacional de Ciências, tá bom? A gente espera que vocês participem. Valeu, um abraço aí do professor Adriano Ferrarez, até mais.